Então, o primeiro elemento que nós temos que calcular é o consumo diário de água. Então, o consumo diário de água de uma habitação, ele é conseguido através dessa fórmula, CD igual a C vezes P, onde o CD é o consumo diário total, em litros por dia, o C é o consumo per capita, em litros por dia, e o P é a população da edificação em número de pessoas. Esse C, consumo per capita, ele é dado por uma tabela da norma. Então, a norma instituiu um consumo per capita por tipo de habitação, em litros por dia. E a população da edificação, ela, no caso de residências, ela é conseguida através do número de quartos. Nós consideramos, por cálculo, 2 pessoas por quarto. Então, se eu tenho uma casa de 3 quartos, considerando 2 pessoas por quarto, essa casa teria 6 pessoas. Porque 3 quartos vezes 2 pessoas dá 6 pessoas naquela habitação. Caso tenha uma dependência de empregada, nós colocamos uma pessoa por dependência de empregada. Então, considerando uma casa de 2 quartos e uma dependência de empregada, então o cálculo seria, como são 2 quartos e 2 pessoas por quarto, seriam 4 pessoas nos quartos normais, mais uma pessoa na dependência, então seriam 5 pessoas. Ok? Então vamos lá. Essa tabela aí é a tabela da norma que cita a estimativa de consumo diário de água em edifícios. Nós temos na primeira coluna o tipo de edifício e na segunda coluna o consumo em litros por dia. Então nós temos aí alojamento provisório e o consumo em litros por dia, 80 litros por dia, apartamento, 200 litros por dia, o que a gente usa bastante aqui. Lá embaixo nós temos residência popular ou rural, 120 litros por dia, residência que não seja popular ou rural, 150 litros por dia. Tá? Então, para cada tipo de edificação, a norma indica um consumo per capita. Vamos fazer um exemplo para fixar essa fórmula. Então, uma edificação de 3 quartos, então consideramos 2 pessoas por quarto, que resulta em 6 pessoas. Como são 3 quartos, 2 pessoas por quarto dá 6 pessoas. Como é uma residência, a gente viu aqui na tabela anterior, que uma residência que não seja popular ou rural, o consumo é 150 pessoas, 150 litros por pessoa por dia. Então, no caso aqui vai ser o C, 150 litros por habitante dia. Multiplicando 150 por 6 pessoas, dá 900 litros por dia. Então, o consumo diário dessa edificação de 3 quartos, sendo ela uma residência que não seja popular, é 900 litros por dia. Alimentador predial. A vazão a ser considerada para o dimensionamento do alimentador predial é obtida a partir do consumo diário de água, onde a vazão do alimentador predial, que é o QAP, é igual ao consumo diário. Como nós tivemos lá no nosso cálculo anterior um consumo diário de 900 litros por dia, considerando a mesma residência, a vazão do alimentador predial é 900 litros por dia. Para o cálculo, nós precisamos transformar de litros por dia para metro cúbico por dia. Então é só dividir por 1000. Como temos aqui 900 litros, aqui vai ser 0,9 metro cúbico por dia. Tendo esse valor de 0,9 metro cúbico por dia, nós vamos nessa tabela aqui, eu coloquei aqui uma tabela da Sabesp, para ficar mais simples você descobrir qual que é o diâmetro do alimentador. Existe também uma fórmula, mas vamos trabalhar com essa tabela, para tornar o nosso trabalho mais direto. Então, 0,9, nós vamos aqui na primeira linha,
A primeira linha já começa com 16 metros cúbicos por dia. Então, essa primeira linha já atende essa residência. Então, o diâmetro da tubulação do alimentador predial é 20 milímetros, para esse exemplo que nós colocamos aí. O reservatório. Como a gente chega ao reservatório? Então, nós temos o consumo diário dessa residência em questão, 900 litros por dia. A norma NBR 5626, que é a norma de instalação predial de água fria, indica o seguinte: o volume de água reservado para uso doméstico deve ser, no mínimo, o necessário para 24 horas de consumo normal do edifício, sem considerar o volume de água para o combate a incêndio. Então, a norma diz que deve-se ter um reservatório que tenha um volume suficiente para abastecer aquela edificação por 24 horas. Porém, recomenda-se calcular o reservatório para abastecer a edificação por 2 dias. Então, a norma fixa em 1 dia, mas os projetistas recomendam que você calcule o reservatório para 2 dias, para no caso de faltar água da concessionária, alguma manutenção. Então, vamos fazer como os projetistas recomendam, que seriam o cálculo para 2 dias de reservação de água. Então, vamos fazer um exemplo, com o mesmo número lá daquela casa de 3 quartos. Então, o volume do reservatório é o consumo diário vezes 2, no caso aqui para 2 dias, né? Então, o consumo do reservatório seria 900 vezes 2, 1.800 litros. E vamos considerar 10% de reserva de incêndio. Essa reserva de incêndio, ela varia de cidade para cidade, de estado para estado. Mas, em média, é 10% do consumo dos 2 dias. Se você considerar o consumo de um dia só, você pode colocar 20%, considerando a reserva para um dia só. Para 2 dias, a gente coloca 10% da reserva de incêndio. Então, aqui nós temos 1.800 vezes 1,10, que aqui é para chegar nos 10% a mais. Aí fica como resultado 1.980 litros, que aproximando para um volume comercial de reservatório, nós encontramos 2.000 litros. Então, o reservatório adequado para essa residência térrea seria de 2.000 litros para 2 dias. Se fossem 2 reservatórios, um reservatório inferior e um reservatório superior, no caso de um edifíciozinho, né, ou de uma casa de alguns pavimentos, o reservatório inferior ele deve ter 60% do volume total e o superior 40% do volume total. Tá? Então, pegaríamos esse valor de 2.000 litros e colocaríamos 60% no inferior e 40% no superior. Agora vamos fazer 3 exercícios para fixar aí o assunto. Então, o primeiro exercício diz assim: calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume do reservatório para uma residência rural que tem 4 dormitórios. O segundo exercício: calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume dos reservatórios para um edifício de 4 pavimentos, 4 andares, com 4 apartamentos por andar e com 3 dormitórios e uma dependência de empregada por apartamento. E o terceiro exercício: calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume dos reservatórios do edifício de 20 andares, com 2 apartamentos por andar e com 4 dormitórios e uma dependência de empregada por apartamento. Então, eu coloquei os exercícios já feitos aqui nessa folha, né, nessa apresentação. Então, vamos verificar aqui. Então, o primeiro exercício, repetindo aí o enunciado: calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume do reservatório para uma residência rural que tem 4 dormitórios. Então, primeiro a gente tem que saber qual é o consumo per capita para uma residência rural. No caso, naquela tabela que eu mostrei a vocês aqui, então, residência rural popular, consumo per capita é 120 litros por dia. Então, a residência rural tem um C de 120. E qual é o número de habitantes, no caso desse exemplo? No caso, são 4 dormitórios
considerando 2 pessoas por dormitório, vão dar 8 pessoas, né? 8 pessoas nessa casa rural. E qual é o consumo diário em litros por dia? É só multiplicar 120 por 8. Aí teremos 960 litros por dia. Tá? Esse é o consumo diário, ou seja, o consumo por dia para essa edificação. E o alimentador predial? Para a gente achar o alimentador predial, é necessário pegar a vazão do alimentador predial, que é igual ao consumo diário, no caso 960, e dividir por 1000 para achar essa vazão em metro cúbico por dia. Então 960 dividido por 1000 dá 0,96 metro cúbico por dia. Então entrando na tabela aqui ao lado, eu já coloquei a tabela aqui, o primeiro valor, né, a primeira linha é 16, então já atende facilmente esse 0,96, que não é nenhum ainda. Então o diâmetro do alimentador predial para essa residência rural é 20 milímetros. E no caso do reservatório, qual vai ser o volume dele? Então, como é que a gente calcula? A gente pega o consumo diário e multiplica por 2. Então, o consumo diário é 960, então vamos multiplicar por 2, vai ser 1920. E vamos somar mais 10% do 1920, né, para a reserva de incêndio. Então, 1920 mais 10% dá 2.112 litros. Indo para um volume de reservatório comercial imediatamente superior, coloquei uma tabela aqui, para vocês verem os volumes, nós temos 2.000, depois temos 3.000, então eu vou adotar 3.000 litros. Então o reservatório adotado para a residência, para essa residência aí, será 3.000 litros. Eu poderia colocar 2 reservatórios também, um de 1.000 e um de 1.500, que daria 2.500, né? E atenderia também, tá? Mas eu vou colocar um reservatório só, e colocando um só seria de 3.000 litros. Tranquilo aí? Primeiro exercício? Então vamos para o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume dos reservatórios para um edifício de 4 andares, com 4 apartamentos por andar e com 3 dormitórios e uma dependência de empregada por apartamento. Então, primeiro a gente tem que saber qual é o consumo per capita. Então, no caso aí, é apartamento, né? Edifício de apartamentos. Então, vindo aqui na tabela, você vai ver que edifício de apartamentos, no caso aqui apartamento, é 200 litros por pessoa por dia. Então, nós temos aqui, no exercício 2, o C como sendo 200. E o número de habitantes, como a gente vai conseguir isso? Então, nós primeiro temos que saber qual que é o número de pessoas no apartamento. Então, o apartamento tem 3 dormitórios e uma dependência de empregada. Considerando 2 pessoas por quarto, aqui seriam 6 pessoas. Mais 7 pessoas. Então, em cada apartamento desse edifício, nós temos 7 pessoas. Como são 4 apartamentos por andar, a gente multiplica 4 vezes 7 e depois o resultado multiplica pelos 4 andares. E vamos ter a quantidade de pessoas que é 112 habitantes. Tá? Então, repetindo. Primeiro eu achei o número de pessoas por apartamento, considerando 2 pessoas por quarto, encontrei 7. Multipliquei por 4, depois multipliquei o resultado por 4 novamente. O consumo diário seria o C vezes o P. O C é 200, o P é 112. Então, o consumo diário desse edifício seria 22.400 litros por dia. Ok? Então, o alimentador predial. A vazão do alimentador predial é igual ao consumo diário. Então, como o consumo diário é 22.400, a vazão do alimentador predial também é 22.400. E para eu entrar na tabela, para achar o diâmetro do alimentador predial, eu preciso dividir isso aqui por 1.000. Então, dividindo 22.400 por 1.000, dá 22,4. Entrando na tabela, na primeira linha, 16, não atende. A segunda linha é 30, atende. Então, 30 é maior que 22,4. Então, venho aqui para saber qual que é o diâmetro. O diâmetro aqui é de 20 milímetros também.
Então, o diâmetro para esse apartamentozinho seria 20 milímetros. E o reservatório? O reservatório, para a gente chegar ao volume dele, nós vamos pegar o consumo diário, que é 22.400, e multiplicar por 2, que dá como resultado 44.800 litros. Então, aqui é o volume para 2 dias. E vamos somar mais 10% de incêndio, que é 4.400. Somando esses dois, dá 49.280 litros. Então, o volume total dos reservatórios desse edifício é 49.280. Como é um edifício de 4 andares, geralmente a pressão da rede não consegue levar água para o reservatório superior. Aí nós temos que colocar um reservatório inferior com bombeamento embaixo e um reservatório superior. O reservatório inferior, a gente coloca ele com o valor de 60% do volume total. E o reservatório superior, 40% do volume total. Então, tirando 40% ou 60% desse valor aqui de 49.000, dá 29.568 litros, o reservatório inferior. E o reservatório superior, tirando 40% de 49.280, dá 19.712 litros. Esses reservatórios, como são reservatórios muito grandes, nós não temos aqui, está vendo nessa lista, que é de um fornecedor de reservatórios comerciais, né, fabricados, o máximo que a gente tem aqui é 15.000 litros. Então, nem o de 40%, que é o superior, tem como você colocar um reservatório já fabricado. Então, nós vamos construir esses reservatórios em concreto. Tá? Isso aqui vai fazer parte do projeto estrutural e aí esse reservatório já vai estar pronto à medida que a estrutura do prédio for construída. Ok? Agora vamos para o terceiro exercício. O enunciado do terceiro exercício diz assim: calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume dos reservatórios para um edifício de 20 andares, com 2 apartamentos por andar e com 4 dormitórios e uma dependência de empregada por apartamento. Então, a primeira coisa é saber qual é o consumo per capita. É igual ao exercício 2. Também é um apartamento, então o C é 200. Agora vamos achar o número de habitantes. Então, para achar o número de habitantes, primeiro temos que achar o número de habitantes por apartamento. Como são 4 dormitórios, a gente considera 2 pessoas por quarto, então seriam 8 pessoas e mais uma pessoa na dependência de empregado, então seriam 9 pessoas. Como são 2 apartamentos por andar, então cada andar seria 2 vezes 9, 18 pessoas por andar. Como são 20 andares, multiplicando 20 por 18 vai dar 360 pessoas nesse edifício. Então, para achar o consumo diário, é só multiplicar o C, que é o consumo per capita, pelo número de habitantes. Vai dar 72.000 litros por dia. E o alimentador predial? O alimentador predial é igual ao consumo diário. Então, a vazão do alimentador predial é igual a 72.000 litros por dia. Só que, para entrar na tabela da Sabesp, a gente tem que transformar em metros cúbicos por dia, só dividir por 1.000. Então, seriam 72 metros cúbicos. Entrando na tabela, você vai ver que a primeira coluna, a primeira linha não atende, que é 16, né? 72 é maior. A segunda linha também não atende. A terceira linha é 50, não atende. A quarta linha é 100, essa linha atende. Então, eu posso colocar 32 milímetros de diâmetro para o alimentador predial. Então, para esse edifício de 20 andares, o diâmetro do alimentador predial é 32 milímetros. Agora vamos para os reservatórios. Primeiro vamos achar o volume total dos reservatórios. É só multiplicar o consumo diário vezes 2. Como o consumo diário é 72.000, vamos multiplicar ele por 2, fica 144.000 o volume total. E vamos somar 10%, que é 14.400. Somando, dá 158.400 litros, o volume total dos reservatórios. Como é um prédio de 20 andares, a pressão não tem como colocar a água lá no pavimento. Vamos
colocar 2 reservatórios, um inferior com 60% do total e um superior com 40% do total. Então, o inferior ficaria 95.040 litros e o superior 63.360 litros. Tá? Então, esses reservatórios, como são grandes, não temos reservatórios comerciais com esses volumes, teremos que construir ele na estrutura de concreto do prédio. Então, isso vai para o projeto estrutural e ele já vai adicionar ao projeto dele a estrutura desses 2 reservatórios. Bem, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e agora eu vou abrir para dúvidas que vocês tiverem.